E quando não acontece justiça dentro do abuso sexual, você sabia que a Bíblia também fala uma história de uma pessoa que foi abusada sexualmente? Hoje nós vamos falar aqui na mentoria sobre a história de Tamar e Amon, os filhos de Davi. Mentoria número 4, aula número 5. E se você for ler em 2 Samuel, capítulo 13, de 1 a 22, vai contar a história de uma mulher, de uma princesa, a princesa Tamar, filha de Davi, que teve a sua virgindade violada pelo seu próprio meio-irmão. O que acontece? Tamar era bonita, Amon se apaixonou por ela, seu meio-irmão, e ele fingiu estar doente. Você vai encontrar lá em 2º livro de Samuel, capítulo 13. Ele fingiu estar doente e Davi, o seu próprio pai, estava falando para que ela fosse lá cuidar do seu irmão, e ela preparou bolos e ela foi levar os bolos para o seu irmão, mas tudo isso era premeditado. Quantas mulheres estão aqui na mentoria ouvindo isso e que tiveram as suas histórias violadas por causa de um irmão, de um primo? Inclusive, Amon estava sendo influenciado por um primo para fazer isso, e tiveram, por causa da lascividade, por causa da lascívia que acontecia dentro daquele ambiente, elas tiveram a sua identidade violada, a sua virgindade violada, e elas não se perdoaram. Mas a Bíblia conta a história de Tamar. A Bíblia conta a história de uma princesa, porque aquilo que fizeram de você não muda o que você é. Você é uma princesa, filha do rei. E aquilo que aconteceu com Tamar, ela ter sido violada sexualmente, não mudou quem ela era, mas influenciou naquilo que ela estava sentindo. Olha o que a Bíblia fala em 2 Samuel, capítulo 13, no versículo 19, depois que aconteceu essa violação. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando e clamando. Ou seja, assim como muitas mulheres, Tamar vivenciou a dor de ter sido violada. Ela tirou as suas roupas coloridas. Você sabia que eu escolhi essa roupa preta justamente para simbolizar o luto que muitas mulheres carregam por falar dos seus abusos sexuais, por falar do abuso sexual que viveram? Exatamente como Tamar, ela tirou as suas roupas coloridas. Eu lembro que eu fui professora há alguns anos, e quando eu estava ministrando aula lá no 6º ano, eu tinha uma aluna que ela era graciosa, amorosa, linda, princesa, de lacinho rosa. Depois das férias ela voltou diferente. Ela voltou agressiva, ela voltou se vestindo de preto, sabe, com roupas mais largas, e talvez essa seja a sua história. E ninguém percebeu. E eu olhei para aquela menina na época e eu falei, essa menina foi violada. Ela foi violentada sexualmente. Mas você quer saber? Ninguém percebeu. Ninguém percebeu. E muitas de nós colocamos cinza na cabeça, rasgamos as vestes, colocamos roupa preta, colocamos vestes, sabe, estamos gritando, estamos com um problema, alguém nos fez algo. Mas ninguém acreditou. E sabe o que a Bíblia fala? Que quando Absalão, seu irmão, viu, depois de 2 anos, ele fez justiça, mas que o seu pai Davi ficou extremamente irado, mas a Bíblia não relata que Davi fez nada. Essa talvez seja a sua história, a história de Tamar, a princesa violada. Mas eu quero deixar aqui para você um registro também de fé, que assim como muitas mulheres foram violadas e tiveram a sua vida devastada, existem outras mulheres que foram violadas, mas que tiveram a sua vida marcada pela vitória, marcada pela cura que Deus tem para você. Deus tem uma cura, sabe? Deus se importa com a sua dor. Deus se importa com você. Talvez até hoje ninguém tenha te dito isso, mas Deus se importa com a sua dor. Eu lembro que um dia, quando eu comecei a encarar a minha realidade do meu abuso sexual, eu lembro que eu me deparei com uma verdade. Aonde Deus estava quando tudo isso estava acontecendo? E talvez essa seja a sua pergunta. Aonde Deus estava? E assim como Tamar, você pode ter um registro, mas foi Deus que me mandou fazer isso. Foi Deus que me mandou ir lá. Eu estava só cumprindo uma tarefa da minha rotina de vida, porque Tamar estava cumprindo uma tarefa da sua rotina de vida.
E mesmo assim, não foi respeitada. Mas eu quero deixar esse registro. Deus, ele não tem culpa. Assim como você também não tem. Os homens, eles fazem as tramas segundo o seu próprio coração. A Bíblia fala isso, que o próprio Amon estava com o seu primo tramando isso, planejando isso. Deus não deseja que vivamos essa realidade. Por isso que o mundo precisa de Deus. Para que menos pessoas passem pelo que nós passamos. O mundo precisa de Deus. E você pode ser uma voz profética de cura. Então a tarefa de hoje, eu quero que você perdoe a Deus. Que você faça uma oração, perdoando a Deus por todas as vezes que você disse aonde Ele estava. Deus sempre esteve te amando. Deus sempre te amou. Deus sempre te amou. E de verdade, eu sinto muito pela sua dor. Eu sinto muito por tudo que você passou. Eu sinto muito. E eu quero profetizar uma cura sobre a tua vida, uma cura de profundidade de Deus. Que você possa ser marcada por uma cura profunda. Que o Espírito Santo, nesse momento, possa acessar o teu coração e as tuas lembranças. E eu quero profetizar que você seja curada hoje, nessa mentoria, de toda a dor que você carregou até hoje. Deus abençoe.